Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, Deus bondoso e poderoso, muito obrigado, em um nome do Senhor Jesus, por essa manhã, por Tua Palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de ouvir a Tua voz, que vem através da Tua Palavra, Senhor, a Palavra da Tua graça, que é o alimento para o nosso espírito, que nos alimenta de verdade, que a glória de hoje, Senhor, traga para o Teu povo, e para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que a glória de hoje traga zelo, obediência, prática, respeito, compromisso, paz e transformação nesse coração, Senhor. Um novo coração, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, ao nosso espírito, nessa manhã, com as palavras do céu, a palavra da Tua graça. Conserta o que precisa ser consertado. Anima aqueles que precisam ser animados. Conduz a nossa vida em triunfo, Senhor. Coloca anjos para ministrar a nosso favor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Louve a Ele com suas palmas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja. A glória de hoje tem por título, anote, o nome da reunião de hoje: Conhecendo a Deus. É a palavra que vamos receber hoje. Conhecendo a Deus. É muito importante, abençoados, você conhecer a Deus e as coisas de Deus. É muito importante. Porque sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento das coisas de Deus, você perece. Você não reina em vida. Você não é feliz, abençoado. Você sofre. Você vive uma vida muito amarga, muito deprimida. Uma vida, uma vida sem sabor. Você fica perdido. Sem saber se vai para a direita ou para a esquerda. Você perde a visão das coisas. Os bons olhos. Você não consegue se orientar. Porque é Deus que nos orienta. É a palavra dEle que nos dá a condição de chegar aos acertos em nossa vida. Então, sem conhecer a Deus, sem conhecer as coisas de Deus, o povo perece. E a gente vê isso desde Gênesis até Apocalipse. Deus o tempo todo exortando, falando, que quando a gente não conhece a vontade de Deus, o povo sofre. Jesus também reforça. O povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento do homem, não, o conhecer a Deus, o viver para Deus. Não podemos viver nesse mundo sem conhecer as coisas de Deus. Sem conhecer esse Deus, a sua vontade em nossa vida. E vamos começar esse tema de hoje, abrindo a nossa Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 16, abençoados. 4:16. Só que antes de começar a ler essa primeira evidência, eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão aqui. Muito importante. Olhe para a palavra de hoje com zelo e receba.
tenha um olhar especial, um olhar atencioso, e receba no seu coração. Eu digo isso porque às vezes a gente está passando por um momento difícil que a gente só vê a nossa dor. Tem esses momentos na vida do ser humano. Ele está passando por um período muito difícil e que ele só consegue ver a sua dor. E com isso ele não vê as outras coisas. Ele não percebe quando Deus está falando. Ele não ouve quando Deus está falando. Porque ele só está olhando para a sua dor. Então eu exorto você, chama a sua atenção, olhe para a palavra de hoje, receba ela. É uma palavra que vai te trazer consolo e também exortação de coisas que precisam mudar em você. E uma palavra que também vem para que você venha vigiar um pouco mais. Vigiar um pouco mais. Porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar para que a gente não caia nos enganos dessa carne, nas muitas vozes que estão lá fora, na depressão, na tristeza, na solidão, no desânimo que está nesse corpo. Então a gente tem que vigiar, porque senão a gente cai. E é num piscar de olhos, é coisa de minutos. Até na sua casa mesmo, de repente você desanima, ou cai no choro, ou fica irritado, ou entra na carne. Então, abençoados, precisamos vigiar, porque senão a gente cai. A gente entra na carne. E o espiritual diminui dentro da gente. E Deus quer que ele cresça dentro da gente. Ele aumente dentro da gente. O nosso espiritual, em nome de Jesus. Então, eu recebo você crendo que as bênçãos vão ser derramadas em sua vida. Porque se você adentra aqui só olhando para a sua dor, só para a sua dor, você não vai conseguir ouvir, abençoado, a palavra que vai ser ministrada hoje para você. Você não vai perceber aquilo que Deus está falando. Então receba no seu coração que as bênçãos que você precisa vão ser derramadas. E um outro detalhe nessa nossa conversa inicial, antes da leitura. Quando receber as bênçãos de Deus em sua vida, seja alegre de coração. Superou a dor? Seja alegre de coração. Levante as mãos para os céus e dê graças a Deus. Graças a Deus. Levante as mãos para os céus e agradeça. Não murmure. Porque tem pessoas que também murmuram quando recebem uma bênção. Murmura. Ah, pastor, eu recebi a bênção, mas, tem sempre o mais, né? Então, até aqueles que recebem a bênção também murmuram. Não é só aquele que ainda não recebeu. Tem aquele irmãozinho que também reclama, até recebendo. Você tem que ser agradecido, abençoado. Diga agradecido. Tu não recebeu a bênção? Ô pedra viva. Tu não recebeu. Então sejamos o quê? Gratos. Glorifica a Deus. Levanta as mãos para os céus e dá glórias a Deus. Não fica nessa, mas, né? Eu recebi, pastor, aquela vitória. O senhor lembra que a gente estava orando? Eu recebi, mas, dá graças a Deus, abençoado. Dá glórias a Deus. Tu não recebeu? Tu não foi livrado? As coisas não melhoraram, mas só que mais não ficou tão bom como eu queria. Mas não se resolveu? Quem está percebendo que até quando se recebe bênção, a carne murmura? Ou carne enjoada, é a carne que nós temos. Ela reclama até quando uma coisa acontece também. Por isso que Deus estabeleceu congregar.
Graças a Deus que existe o congregar. Para que a gente seja edificado. Porque só a palavra da graça tem poder de vos edificar, diz Paulo. Só a graça de Deus. Tem pessoas lá fora em dificuldades bem maiores do que as nossas. Bem maiores. Bem maiores. E vou mais além nessa nossa conversa. Não tenha saudade do que o Egito está oferecendo. Não tenha saudade da igreja do passado naquilo que ela está oferecendo pela televisão. Ó, lá muitas pessoas estão prosperando. O homem lá conseguiu 3 carros, 2 casas, 5 apartamentos e está com uma empresa e tem um patrimônio de não sei quantos milhões. Se eu estivesse lá, talvez a minha vida já estaria mudada, transformada. Será que eu não tenho que voltar para lá? Vida sentimental. A fulana falou que casou, papapá, papapá. Será que eu não deveria estar lá para ter uma vida sentimental abençoada? Um casamento melhor, e isso e mais aquilo? Não olhe para aquilo que o Egito está oferecendo. Porque aqui você está recebendo a palavra, o ensino de Deus. Você não está recebendo qualquer coisa. Você está recebendo a palavra. Então, o Egito está oferecendo muitas coisas. É como diz Paulo, a feitiçaria evangélica. Encanta os olhos, olha. Se eu estivesse lá, talvez a situação já teria mudado. Já teria mudado essa situação. É engano. Porque Deus diz que para tudo existe um tempo determinado. Tem coisas que você vai ter que esperar mesmo. Tem coisas que vão acontecer de hoje para amanhã. Tem coisas que vão acontecer agora na tua vida, já está acontecendo. Tem bênçãos que já estão sendo derramadas, você não está vendo, mas já está acontecendo. Tem outras que vão acontecer amanhã, daqui a 2 meses, daqui a alguns anos. Está tudo no controle de Deus, do nosso Pai. O que nos resta agora é obedecer e ir caminhando, mantendo a confissão. E orando quando sentir vontade? Não. Orando com perseverança, foi o que nós aprendemos semana passada. Paulo, homem de oração, com perseverança, sempre. Não vou parar de clamar, não. Eu orei e vou continuar orando. Eu pedi e vou continuar pedindo. Com perseverança, noite e dia. Essa palavra, a ministração do domingo, ela ficou martelando no meu coração, dentro de mim o tempo todo. Aquele gozo, aquela paz, porque foi maravilhoso o tema. A oração que a gente recebeu aqui trouxe profunda paz para o meu coração. Certeza de dias melhores. Que eu creio você também tendo essa esperança no seu coração. E vamos à leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses o quê? Deveres. Que deveres? O que Deus, através da boca do apóstolo Paulo, pediu no início do verso. Aqui nós estamos conhecendo a quem? A Deus. Deus está dizendo, não deixa de lado as coisas. Cuida da tua vida espiritual. Com esse início de verso, eu estou conhecendo o meu Deus. O que o meu Deus quer para a minha vida. Para o meu crescimento espiritual. Cuida, meu filho, cuida. Cuidar não é deixar de lado, não é deixar para depois, ou parar de fazer o que você está fazendo para Deus. Cuida. Eu estou conhecendo a Deus. O que Deus quer. O pensamento de Deus em minha vida. Veja que Deus nunca pede na Bíblia para a gente dar um tempo. Para a gente parar.
ou deixar de ir na igreja naquele dia. Somos nós que deixamos de ter firmeza, somos nós que deixamos as coisas de Deus, às vezes para depois. É a carne que fala. Deus não pede nada disso, como também Deus não pede para ninguém parar de orar. Somos nós que deixamos de orar, somos nós que deixamos de perseverar, somos nós que deixamos de fazer as coisas para Deus. Deus não pede essas coisas. Para de fazer, para de orar, para de ter compromisso comigo. Deus não pede isso, somos nós que deixamos de fazer isso. E tem muitas pessoas fora desse contexto, que até conhecem a graça, mas do que adianta você conhecer um assunto e não aplicar aquilo na sua vida? Que adianta você que está me ouvindo agora, conhecer a palavra da graça, conhecer as cartas do apóstolo Paulo e não aplicar esse assunto que você conhece na sua vida? Que adianta você conhecer o amor, que adianta você conhecer a paz, a esperança e tantas outras coisas, a doutrina da graça, o assunto da graça de Deus, se você não aplica na sua vida? Mais adiante eu vou falar mais sobre isso. Tem muitas pessoas que conhecem a graça, que até se jactancia. Eu conheço até demais, eu já sei até demais. Que adianta você conhecer tanto acerca de um assunto, se você não aplica ele em sua vida? Temos que aplicar. E aí eu estou conhecendo a quem? A Deus. Aplica, meu filho, cuida. Então cuidar, abençoado, não é deixar para depois, não é deixar de lado. Deus pede aqui, através da vida do apóstolo Paulo, cuida da sua vida espiritual. Cuida. Tenha zelo a essa palavra. Não deixe a carne ficar em cima do espírito. Isso tem acontecido na vida de muita gente. A carne está em cima do espírito. Fala mais forte. Porque se você deixa, abençoado, você começa a fazer coisas que essa carne pede. Você começa a falar besteira, a pensar que já sabe tudo. Tem muita gente assim. Principalmente esse povo de internet, que não congrega. A igreja de Cristo, ela vê esse mundo para ter comunhão. Tem pessoas que ficam na frente de um computador, espalhando o rebanho de Cristo. Ao invés de ajuntar, ela está espalhando. Conheceu meia dúzia de palavras em graça e fala que as pessoas não precisam congregar, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa orar, porque Deus já sabe do que você precisa. Com isso, você que ensina isso, você está anulando no coração das pessoas o amor para com Deus. Você está tornando as pessoas frias. Uma pessoa que não ora, não semeia, não congrega, não tem comunhão, ela está seca de Deus. E se eu estou seco de Deus, eu me torno um ser humano seco de tudo nessa vida. É por isso que tem muitas pessoas, essas pessoas que falam assim, que pregam assim, que pensam assim, são pessoas amargas, são pessoas magoadas, magoada com o marido, magoada com a esposa, magoada com os filhos, não perdoa, e diz conhecer a graça. Não, eu conheço tanto a graça, eu aprendi até demais. Sabe muito de um assunto, mas não aplica na vida, não adianta de nada. Porque não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o filho. Que adianta conhecer tanto acerca de um assunto, se você é um bicho papão? Então cuida da sua vida espiritual, abençoado. A igreja de Cristo tem que ter comunhão. A igreja de Cristo tem que ter zelo pela sua vida espiritual, pelos assuntos de Deus, todos eles, diga todos eles. Você não pode pensar que já sabe de tudo. Eu já entendi tudo da graça de Deus. Nem preciso mais ouvir as pregações. Preciso não. Quando na verdade Deus quer um coração que é humilde. Deus quer de mim, Deus quer de você e de você que me ouve também. Um coração humilde. Humilde, abençoado. Humilde. Em nome de Jesus. Agora vejamos aqui a segunda parte do verso. Porque o verso tem dois pedaços, duas partes. Do comecinho novamente.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Primeira parte. Segunda parte do verso. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo não estava falando para Timóteo da salvação do Espírito. Não era sobre isso. Mas da salvação de Timóteo enquanto vivo ele estivesse aqui. É o que chamamos aqui de reinar em vida. Porque o Evangelho da Graça é para isso. Cuida de ti e da doutrina. Cuida da sua vida espiritual. Porque é isso que vai trazer para você, enquanto vida você tiver aqui na terra, salvação para você. E nós precisamos todos os dias de salvação em nossa vida. De sermos livrados de nós mesmos. Dessa carne que temos. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Reinar em vida. Pastor, essa expressão é muito usada em nosso ministério. Eu te declaro reinando em vida. Não é verdade? Eu recebo a minha vida reinando em vida. O que é isso, pastor? O que é reinar em vida? É você estar aqui reinando sobre a carne. Diga, sobre a carne. É você estar atendendo às coisas do Espírito e não às coisas da carne. É isso que é reinar em vida. Mas só que deixar a carne de lado não é tão fácil como parece. É complicado. Não é tão fácil como parece deixar a carne de lado. Eu anulo a minha carne. Não é tão fácil não. Não é tão fácil. E nem impossível quanto se possa parecer. Não é impossível. Parece ser, mas não é impossível. É preciso entendimento, compreensão e humildade. Se você tem isso, você consegue. Pouco a pouco você vai de glória em glória, como Paulo diz. Reconhecer que você depende dele, de Deus e precisa. E você vai vencendo essa carne. Todo dia. Porque todo dia é uma guerra, né? Uma batalha a ser vencida. Então, é dessa salvação que Paulo fala aqui para Timóteo. Enquanto vida você tem nesse corpo, você precisa do Evangelho para ser salvo. O Evangelho, meus irmãos, não é para a nossa salvação eterna. As palavras que estão na Bíblia não é para a nossa salvação eterna. O que eu estou falando aqui é uma palavra forte. Tudo que está na Bíblia não é para a nossa salvação eterna. Como muitos pensam. Porque você já foi salvo pelo sangue de Jesus. No tocante à salvação do Espírito, você não precisa usar meios pessoais, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:8, para ser salvo. Porque o Senhor Jesus já te salvou pelo sangue dele. O Evangelho é para a nossa salvação aqui, para nos livrar dessa carne e os seus desejos enganosos. Você percebe que o tempo todo Deus diz, pega esse caminho, tem paz, tem paciência, persevera, perdoa. Não deixa a mágoa prevalecer no seu coração. Faz morrer a natureza terrena. Se você pegar as epístolas do apóstolo Paulo, a gente vê Deus também, através da vida dele, orientando assim. A gente vê toda a Bíblia nos ensinando isso. Se aparta do mal. Por quê, hein? Porque se você não se aparta do mal, você traz o quê? Tormenta para a sua vida, dor e sofrimento. Para essa vida aqui, você precisa ser salvo dessas coisas. A Bíblia é para você ser salvo dessa carne, das enfermidades. É preciso ter esse entendimento, essa compreensão, em o nome do Senhor Jesus. O seu espírito já está salvo. O céu paraíso é a sua pátria. O que está reservado para você é céu paraíso. Louvado seja Deus. Filipenses 3:20. Já está reservado para todos nós o céu paraíso. Porque o céu paraíso é a nossa pátria. A questão do nosso espírito já é uma questão consumada pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia está aqui para quê, pastor?
para nos salvar aqui nesse mundo. Para a gente colocar um escudo no coração quando alguém vem com desejo de vingança contra você. Porque se você não põe o escudo, um mal que está nessa pessoa passa para você. Aí fica você e essa pessoa cheio de ódio. Cheio de vontade de um querer matar o outro, de um querer derrubar o outro. Então, a Bíblia, tudo que está aqui é para você vencer isso. É para você reinar em vida. É por isso que usamos esse termo aqui, que está descrito em Romanos 5, se não me falha a memória, 5:17. Romanos 5:17. Reinando em vida. É o que eu declaro todos vocês. Olha o que Paulo diz, já que estamos tocando nesse assunto de espírito salvo e carne que precisa reinar em vida, porque aqui precisamos ser salvos diariamente. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8, já que estamos aqui pertinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o primeiro, a partir do verso 8. E começa assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus. Grife o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa o quê? Vocação. Então o poder de Deus através de Cristo Jesus nos salvou. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas o quê? Obras. Não é por meio de esforços pessoais. Lembra que eu falei? Está aqui na Bíblia. Ó. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos o quê? Eternos. Diga graças a Deus. E manifesta agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Diga graças a Deus. Não existe morte para o seu espírito. Então já era plano de Deus, estava na mente de Deus, que viria Jesus para nos salvar. É o que está escrito aqui, ó. Muita atenção no verso 9, do comecinho, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então estava nos planos de Deus, já era propósito de Deus, e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Como é que eu posso estar salvo antes da fundação do mundo? Estava na mente de Deus que isso iria acontecer através de quem? De Jesus. O meu filho amado Jesus, já é plano meu, já está na minha mente, antes de qualquer coisa, que vocês serão salvos por Ele. E você foi. Diga louvado seja Deus. Estamos salvos. Amém? Graças a Deus. Outra coisa importante, esse corpo de carne não herda o céu paraíso. O apóstolo Paulo diz isso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 54. Do verso 50 ao 54, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o nosso corpo de carne não herda o céu paraíso. É bom lembrar, é bom falar sobre isso, porque tem algumas pessoas, tadinha dessas pessoas, que pensam dessa maneira. Que isso aqui, corpo de carne, vai herdar o céu paraíso. E corpo de carne não herda. É só você ler na sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 54. Tem gente pensando que se ela for, segundo o corpo de carne, bonzinho, o corpo de carne vai subir. Não, meu corpo de carne vai herdar o paraíso. Isso nunca, segundo o Evangelho, nunca isso vai acontecer, diz Paulo. Porque esse corpo de carne tem prazo de validade. Diga, prazo de validade. Ele está destinado
todo corpo de carne está destinado ao pó da terra. Ele está destinado a morrer. Ele não é para sempre. E uma vez que ele está destinado à morte, ele nunca vai herdar o céu paraíso. E se você parar para pensar, abençoado, não tem sido assim? Para onde têm ido as pessoas que você conhece, que morreu há um tempo atrás? Pastor, eu conheço uns 3 que foi bonzinho, foi uma pessoa muito boa, honesta, trabalhador. Foi para o céu paraíso o corpo. Subiu tudo, pastor. Eu não conheço nenhum. E Paulo diz que não haverá nenhum daqui para frente. Nunca houve e nunca haverá. Não é verdade? Tem pessoas que não, eu vou. Se eu for uma pessoa boazinha, eu vou. Meu corpo vai. Esse corpo não herda. Diga até a mente de Cristo. Você veio do céu, paraíso, e só sobe para o céu, paraíso, o seu espírito. Amém. E Deus vai criar uma situação, não sei quando, para nos levar de volta. Porque é Ele o responsável por isso. Ele que cria as situações. Deus, Ele cria. Bom, já é hora. O seu prazo, o seu tempo, a sua validade chegou ao fim. Você já cumpriu tudo que eu queria que você cumprisse. Agora eu vou recolher. Porque há tempo de plantar e tempo de colher o que foi plantado. O Espírito, o tesouro que foi depositado dentro do vaso de barro. Aí ele vai lá e recolhe. Agora é tempo, meu filho, vem. Volta para casa, volta para a pátria. Nós estamos no mundo abençoado, mas não somos do mundo. Não somos desse mundo. Um dia a gente volta, e quando a gente voltar, nada dele a gente leva. Eclesiastes, capítulo 5, fala isso. Você veio nu, e nu vai voltar. O seu espírito não tinha essa roupa. E Deus deu essa roupa. Mas depois você vai ser despido dessa roupa, vai voltar nu de novo. Mas só que você vai receber um corpo melhor do que esse, um corpo que não morre. Que não dá em morte, diz o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, do verso 20 ao 21. Que vale até a pena a gente ler. Vamos ler? Olha só. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 20. Aqui nessa leitura, o apóstolo Paulo nos ensina que existe um corpo para mim e para você no paraíso, glorificado, indestrutível, que não pode morrer. Diga, ele não morre. Olha só. Então haverá uma troca. Você vai ser despido desse corpo e vai receber um outro. O teu corpo será transformado por um outro melhor. Diga, eu estou conhecendo a Deus. Estou conhecendo a sua glória, a sua grandeza. O que Ele vai realizar no futuro. 3:20. E isso nos dá paz, segurança. É por isso que aqui nós não temos medo de inferno, não temos medo de diabo, demônio. Porque todo mal foi destruído pelo sacrifício de Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então veja, abençoado, não somos desse mundo, embora estejamos aqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está ser humano, mas você não é ser humano. Pastor, que negócio é esse? Só com a mente de Cristo para entender isso. Você está ser humano, mas você não é ser humano. Você é anjo. E é bom você se olhar todo dia como anjo. Porque isso faz com que você participe dos frutos do Espírito. Quando você se olha como anjo, o amor se ativa, a paz se ativa. A confiança cresce dentro de você. Se olhe como um anjo, eu sou um anjo, eu sou um Espírito. E a mente de Cristo floresce, cresce em você a sabedoria de Deus. Olhos iluminados. Você olha para aquela pessoa, você não vê a carne, você vê o Espírito. Ah, isso aí que eu estou vendo, essa coisa feia aí é a carne. Ô carninha, viu? Olha que coisa boa é você se olhar como anjo. Porque você também olha o outro como anjo. Eita, esse daí
Ei, pedacinho de carne, viu? É tudo a carne. Mas como a carne atrapalha a vida dessa pessoa, desse meu filho, essa pedra viva, para não falar tijolo de Cristo, para não falar outra coisa, ô pedra viva abençoada. Então abençoada, é carne, carne. Mas você precisa se olhar como anjo, diga como anjo. Aí você tem essa sabedoria. Agora se você não tem um conhecimento da graça, não se olha como espírito, como anjo, aí você vê tudo diferente, meu filho. Aí você quer avançar. Verso 21, Filipenses capítulo 3, o qual transformará o nosso corpo de quê? De coisas boas? Essa carne sua é boa? Não. Corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. A glória de quem? De Jesus Cristo, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si a todas as coisas. Você vai receber um corpo melhor do que esse. Esse corpo será transformado por um outro. Se tira esse e se coloca um outro. O próximo não morre, esse morre. Esse não herda o céu paraíso. Mas o que está no paraíso é seu, já herdou. Lembra que Jesus falou, eu vou preparar umas moradas? Quando a gente não tinha entendimento, o que é que a gente pensava? Uma casa melhor, né? Um ambiente assim, né? Mais bonito, cheio do ouro, cheio da prata, do bronze. Ah lá, eu vou ser mais rico, porque aqui, pastor, estou com tanta conta para pagar, mas lá com certeza eu não vou ter a conta da Eletropaulo, lá a minha conta de água não vai estar atrasada, porque é rua de ouro. Eu pensava, abençoar, quando falava isso, Deus foi preparar a morada, eu pensava num castelo, a tua mente entrava para o material, mas isso são palavras espirituais de Jesus. Eu vou te dar um corpo melhor, meu filho. Porque esse corpo que você tem dá dor de barriga, tem dia que você fica com diarreia. E fica se segurando. O que é que tu tem? Depois a gente conversa. Dá dor de barriga. Não dá dor de barriga? Febre, cansaço, raiva. Às vezes você acorda assim meio virado. Parece que, né? Parece que a camisa está avesso. Não, diga carne. Carne da gente é uma beleza. Diga é uma benção. Principalmente a minha, pastor. A minha também. No tocante à carne somos todos iguais. Diga todos iguais. Todas as obras que estão lá em Gálatas 5:16, todos nós temos. Pastor, colaborador, pastor auxiliar, você, todo mundo tem. Ah, pastor, eu sou uma santa. Santa do Paoco. Eu sou um santo do Paoco. Aqui, meu filho, é todo mundo igual. Então eu estou conhecendo a Deus. Diga, conhecendo a Deus. Quer conhecer um pouco mais a Deus? Leia comigo o que está no Salmo 122, verso 1. Salmo 122. Vamos lá. Eu quero conhecer mais e mais as coisas de Deus, pastor. Então vamos a este salmo. 122, a partir do verso 1. Aqui nessa leitura, nós temos a expressão, no Salmo 122, verso 1, a expressão de um homem que amava muito a Deus, chamado Davi. Como esse homem amava a Deus. O coração de Davi era um coração perfeito, porque era cheio de amor por Deus. Eu estou falando da parte espiritual. Era perfeito. Segundo a carne, ele cometeu pecados terríveis. Terríveis. Mas entenda uma coisa, abençoado. Deus o perdoou. E ele continuou sendo amado por Deus. Ele adulterou, ele quis a mulher do próximo, e tramou, e matou o marido dessa mulher, Batseba. Você conhece a história? Ele pecou terrivelmente, mas Deus o perdoou. E ele continuou sendo amado por Deus, porque o coração dele, abençoado, era cheio de amor por Deus. E é como diz a Bíblia, né? O amor perdoa multidões de pecados, ou seja, de situações de carne, né? A misericórdia de Deus, ela existe. E diga, dura para todo sempre. Para todo sempre. E Davi compreendeu o amor por Deus.
Como se deveria amar a Deus? Você gosta de ver quando alguém faz algo por amor para você? Quem gosta? Levante a sua mão. Diga amém. Amém. Você gosta? Deus também. E Davi tinha esse amor por Deus. E veja como Davi fala, como ele se refere às coisas de Deus, aqui nesse Salmo 122, verso 1. Veja como ele se refere aqui, as palavras dele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só esse versículo já é suficiente para mostrar porque Davi era muito amado e o homem mais poderoso e mais importante no seu tempo. Só esse verso serve para mostrar por que ele foi tão amado por Deus. Por que ele foi tão poderoso, tão riquíssimo. Porque este homem sentia alegria em ir à casa do Senhor. Por isso que ele foi tão honrado. E depois de rei, a história de Davi é muito interessante de ser contada, muito importante. Antes de ser rei, Davi era um pastorzinho de ovelhas. Você sabe disso. Da família dele, ele era o mais desprezível, o mais desprezado. Os outros irmãos tinham porte físico. Que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e falou, esses outros aí que têm um porte físico, têm requisitos para ser rei. E o profeta errou. Errou no primeiro, errou no segundo, aí deu, opa, para aí, ó. Quem eu escolhi não está aí não. É Davi. É o menininho lá, é o jovem. É ele que eu quero como rei. E ele se tornou. Você conhece a história, não conhece? E ele se tornou rei. Ele veio a ser o segundo rei de Israel, após quem? Saul. Segundo. Por conta do quê? Do coração que amava a Deus. Antes de ser rei. Esse Davi, quando era uma pessoa simples e humilde, ele já amava a Deus. Ele já entoava canções e louvores a Deus. Antes de ser rei, ele já era humilde. Se você pega os salmos, você vê isso. Ele já tinha aquele coração que vibrava, que amava a Deus. E mesmo depois de ser rei, o mais poderoso na sua época, cheio de compromissos e afazeres, ele ainda mantinha a sua alegria em ir à casa de quem? Do Senhor. Isso nos ensina muitas coisas. O antes da nossa vida em graça e o depois em graça. Com conquistas, com paz, com conhecimento, com vitória, o seu amor não pode ficar indiferente para com Deus. O seu amor não pode mudar para com Deus. Seja no muito ou no pouco. Davi, humilde e simples, amava e entoava louvores. Depois de rei, do mesmo jeito. Não mudou em nada. Por isso que quando errou, foi perdoado por Deus. Porque o coração era cheio de amor por Deus. E é isso que Deus vê. O seu amor por Ele e o seu amor pelo seu semelhante. Porque o amor nos leva ao arrependimento. Davi se arrependeu dos seus erros. Nos conduz a nos reconciliarmos. A querer acertar. A querer fazer a vontade de Deus. De aplicar a sua vontade em nossas vidas. O amor nos conduz a tudo isso. A sermos obedientes. A sermos fiéis. O amor abençoado. E é isso que Deus quer ver em mim e em você, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Se você olha isso aqui, essa leitura que parece ser simples, com os olhos espirituais, você vai ver que isso aqui tem uma importância tremenda. Porque mesmo sendo um homem poderoso, riquíssimo, ele não havia perdido o seu amor para com Deus. Ele não havia se tornado indiferente para com Deus. E nem havia perdido o respeito para com as autoridades de Deus, como Saul perdeu. Saul perdeu o seu respeito para com Deus e para com a autoridade de Deus, que era o profeta Samuel. Davi não.
Davi não perdeu o seu respeito. Ele nunca foi indiferente para com Deus e nem para com as autoridades de Deus. Toda pessoa, isso é importante falar, você que me ouve também, toda pessoa que se torne diferente para com Deus, em seguida, ela se volta contra uma autoridade de Deus. Com Saul aconteceu isso. Se você perde o seu zelo abençoado para com as coisas de Deus, se você se recusa a viver o Evangelho, porque nós não estamos aqui para fazer o que a nossa carne quer. Paulo diz, não fazeis o que porventura é do vosso querer. Nós estamos aqui para andar em espírito e obediência à palavra, e não sair tirando a palavra de Deus. Nós não temos autoridade de tirar as palavras da boca de Deus. Como muitas pessoas na internet têm feito. Olha, você não precisa congregar, olha, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo, você não precisa semear, você não precisa orar, você não precisa fazer mais nada em graça. Ninguém está autorizado a tirar as palavras da boca de Deus. Naquilo que temos que fazer para Deus. E tem muita gente assim. E quem vive assim, acaba se tornando diferente também para com a autoridade de Deus. Toda pessoa que se recusa a viver e quer viver conforme a sua vontade, conforme os seus pensamentos, ela se torna indiferente. É automático. E essa pessoa está indo contra um princípio de Deus. Porque Paulo diz que é princípio de Deus a gente respeitar uma autoridade. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. É princípio de Deus que uma autoridade tem que ser respeitada. E se você não cuida, abençoado, e se você começa a dar ouvidos a muitas vozes que estão lá fora, porque tem muitas, através da internet, que fala mal de pastor, que fala mal do congregar, que você não precisa disso, você não precisa estar na igreja não. Para que tem que estar na igreja? Para quê? Você nunca precisou disso, para que você precisa disso agora? Se você começa a dar ouvido a isso, você corre o risco de perder esse amor para com Deus, de se tornar indiferente para com Deus e para com as autoridades de Deus. Se torna indiferente. As más conversações vai corrompendo. O que tem de gente na internet, no Facebook, meu Deus do céu, espalhando o rebanho de Cristo. A pessoa não está juntando, ela está espalhando. Pessoas querendo viver conforme a sua carne, do jeito que a sua carne quer. Bom, eu conheço a graça de Deus, então eu vou viver só assim. Me preocupa muito, às vezes, um fato. Eu vou falar agora sobre ele. Pessoas que na lei, que nas igrejas do passado, de campanhas e correntes, ela era fiel lá, fidelíssima. Ela ia àquele lugar, fazia tudo que lá se mandava. Porque se não fizesse, o pastor falava, o diabo está solto, hein? O diabo vai entrar na sua vida, vai destruir a sua família. Não é verdade? E por medo, muita atenção, a pessoa era o quê? Fiel. Por medo do inferno, por medo do diabo. Esses medos fazem com que as pessoas sejam o quê? Fiéis na lei. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que são fidelíssimas na lei, mas por medo. Elas vão àquele lugar por medo, que se não for o diabo pega, se não pegar lá, pega na esquina, destrói, você vai para o inferno, vai perder a sua casa, vai perder seu dinheiro, Olha, se quebrar a campanha, teu casamento acaba e vai tudo ralo abaixo. Então, cuidado! Cuidado, cuidado, diabo, inferno. Então, a pessoa se torna fiel por medo. Diga por medo. Mas essa fidelidade por medo, ela não tem valor para Deus. Mas pior ainda do que ter fidelidade por medo, é você conhecer a palavra da graça, e Deus tirar o medo de você, e você a passar a ser infiel, porque não tem mais o medo. É pior ainda. Tem pessoas que são fiéis por causa do medo.
Mas pior do que isso, é Deus tirar o medo e você ser infiel porque não tem mais o medo, não tem mais o diabo, não tem mais o inferno. Você é um abençoado. Então, maravilha. Pior ainda é assim. Aí está a ruína de muitas pessoas. Assim estão muitas pessoas infiéis em tudo. Conhece a graça de Deus. Tem muitas pessoas sendo enganadas pela sua carne e pela carne de outras pessoas. Pessoas essas que não têm conhecimento direito do Evangelho ou conheceram meia dúzia de palavras da graça de Deus. Pessoas que não têm a chamada no Espírito para administrar as coisas de Deus e que estão falando um monte de besteira aí. Eu me preocupo com as pessoas que ficam ali na internet. Eu me preocupo muito. Porque ali está um campo perigoso. Há muito veneno. Eu vejo pessoas que conhecem meia dúzia da palavra da graça ensinando que não é para a pessoa congregar. Porque já somos a igreja. Levando as pessoas a serem infiéis. A palavra da graça de Deus, ela nos é revelada para que a gente ame mais a Deus. O Evangelho, quando ele acontece na nossa vida, é para que você busque mais a Deus, é para que você seja mais fervoroso, e não que você faça, na graça de Deus, o que a sua carne quer. Não é para você fazer o que a sua carne quer. O conhecimento não é para que você seja menos dedicado. Não é para que você se torne menos fervoroso, menos fiel. Eu conheci o Evangelho, portanto, na graça eu só oferta, eu não dizimo. Mas o dízimo é de Deus, ele tem que ser devolvido. E tem um monte de gente na internet que nem entende o Evangelho, não tem a chamada de pastor para administrar a palavra de Deus e fala um monte de besteira. E levando o povo a ser infiel. E com isso, a pessoa não colhe aquilo que a palavra promete. E com isso a pessoa não congrega. Ela fica o tempo todo na frente de um computador. Não louva, não tem comunhão, não tem compromisso, não ora. E fica ali, é corpo de Cristo, é ovelha de Cristo, mais frio. E boa parte dessas pessoas tem mágoa. Tem um histórico de mágoa. Ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho. Porque não tem comunhão com Deus. Tem um histórico de mágoa. E você que me ouve sabe disso, que você tem um histórico de mágoa no seu coração. Você que não congrega, você que não é fiel, você que não tem comunhão com Deus, você tem um histórico de mágoa no seu coração. Porque a gente só reina em vida, abençoado, com o nosso espírito alimentado pela palavra. Amém. Com comunhão, com congregar. Amém. Tem que existir o congregar na vida de um filho de Deus, pelo amor de Deus. Pessoas que não dão aquilo que é de Deus, Deus fala, eu quero a primícia. A minha obra precisa ser mantida, porque a casa de Deus, ela não pode estar em ruínas. Para isso ele estabeleceu o dízimo, para que 1/10 da prosperidade total que esse Deus te dá, você devolva 10%. Aí vem uma pessoa sem conhecimento e diz, não é para tirar não, porque Deus não quer mais não. Pessoas tirando as palavras da boca de quem? De Deus. Deus diz, é para separar. Aí vem a pessoa e diz, não é para separar. Quem é você? Você não tem autoridade para isso, para tirar as palavras da boca de Deus. Então isso é muito importante. Eu falo sobre isso há muito tempo. E reforço isso na manhã de hoje. É só você pegar o histórico das minhas pregações e você vai ver o tempo todo que o nosso ministério, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, é zelosa no tocante ao congregar, à perseverança, à oração, ao louvor e ao semear, e a tudo que Paulo ensinou nas 14 epístolas. A tudo. Nós somos zelosos aqui. A gente vê a Bíblia dizendo, Davi é homem segundo o coração de Deus.
Agora pega o histórico desse homem. Um homem generoso financeiramente para com a obra de Deus. Generosíssimo. Você vê um homem ofertando para a construção do templo, um exemplo a se pensar. Aí depois ele volta pensando, peraí, eu posso fazer mais. Eu tenho muita riqueza particular, mas ele era muito mais que um dizimista. Ele era um super dizimista. Ele era um super ofertante. Porque o que aquele homem fez foi muito. Ele sempre fazia com abundância e fazia o melhor. Sem arrependimento no seu coração, porque tem pessoas que ofertam e depois voltam arrependido. Ai, para que eu dei aquele 10 reais? Eu acho que vai me fazer falta. Você tem que dar a oferta e fazer aquilo com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, sem arrependimento no coração. Com amor, abençoado. É isso que Deus quer ver. Você está conhecendo a Deus. Você gosta quando alguém faz algo para você com amor. Deus também. Deus também. E Ele quer isso de todos nós. Que venhamos fazer tudo com muito amor. E não ficar tirando as coisas da Bíblia. Ah, isso aqui não é para fazer, isso aqui não é para fazer, isso aqui não é para fazer. Vai chegar um ponto que nem o nome de Jesus vão pronunciar mais. Os incrédulos, os sabidinhos de Cristo, as pessoas que ficam anulando a graça de Deus e que se diz ser conhecedor do Evangelho e não são conhecedores do Evangelho, porque quem é conhecedor do Evangelho é praticante do Evangelho. Como eu e você. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, a graça de Deus é para que você tenha mais responsabilidade. Ela não está sendo revelada para que você venha viver aqui conforme a sua carne quer. Bom, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, porque eu já conheço a graça e conheço até demais. Aí, que adianta? Repito, saber tanto de um assunto e não aplicar na sua vida. Que adianta? Não adianta de nada. A gente tem que conhecer e aplicar. Ter responsabilidade. A graça, detalhe importante, ela não é para você usar ela erradamente. Tem muita gente que conhece o Evangelho e começa a viver uma vida erradamente. A graça não é para ser usada erradamente. Sem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com o seu congregar. Volta a tocar nessa tecla. Ah, eu não fui hoje à igreja, mas não tem problema não. Eu adulterei, mas eu estou em graça. Eu não dei o meu dízimo, não ajudei com a minha oferta especial. Ah, mas eu já sou um abençoado. Eu estou usando droga, estou bebendo muito. Ah, ultimamente, de um tempo para cá, pastor, estou bebendo muito. Mas eu estou em graça. Eu quero dizer para você que você não está em graça. Então essa palavra de hoje, meus amados, ela serve para corrigir quem precisa mudar. E também ela vem para que você vigie. Talvez esse ponto, nesse requisito, pastor, eu estou bem. Eu sou zeloso pelo Evangelho. Eu entendi que a graça é bênção e a lei é maldição, mas eu compreendi também que Paulo não só pregou isso, ele falou muitas outras coisas que um cristão da graça tem que viver e eu estou vivendo. E me esforçando para viver. Então nota 10 para você. Temos que vigiar com o assunto de hoje, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. E quando uma palavra vem assim, é justamente trazendo esse cuidado para você. Opa, vou vigiar um pouco mais. Porque tem vozes lá fora querendo me tirar daqui. Vozes. Pessoas falando, ó. Pessoas que não têm compromisso com a graça de Deus e nem quer. Nem entra no reino de Deus e não quer deixar você entrar. Meu Deus do céu, isso é terrível. Uma pessoa não querer entrar e atrapalhar quem quer entrar. Não, mas eu quero ir lá na igreja Vida Cristã, eu quero congregar. Ah não, mas lá tem que dar o dízimo, lá tem que dar a oferta, lá tem que ser fiel, lá tem que louvar a Deus. Não vai não, fique em casa, você já é a igreja. Você não precisa disso? Você não precisa disso? Para que você vai? Você não precisa. Então, abençoados, é contra isso. Aí está o nosso bom combate. Combater o bom combate.
contra essas coisas. Não é sair brigando com as pessoas na rua, não. Combater o bom combate está aí. O entendimento está aí. Então, voltando aqui ao Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que já não tem mais essa alegria. Não tem mais. Vamos à casa do Senhor. Você convida, você chama, e a gente já não vê mais aquela alegria, né? Como antes. E se você não vigiar, a sua carne é uma. Que não tem mais aquela alegria. Chega o domingo, se não for também não tem problema não. Deus sabe. Não esquenta a minha cabeça não, porque Deus sabe. Já perdeu aquela alegria, aquele zelo. Por isso vigia, abençoado, para que essa frieza não tome conta do seu coração. Quando você chega nesse estágio, você está frio. Você se tornou indiferente para com Deus. O congregar, a igreja, não faz diferença para você. Está aqui louvando ou não faz diferença para você. Nossa, quero dizer para você que você está mal, está ruim. Você não conhece a graça de Deus, nem está reinando em vida. Não está reinando em vida. Conhecer a Deus também é você entender a unção de Deus que está dentro de pessoas que Ele coloca como autoridade espiritual. Todo mundo tem a unção de Deus aqui. Diga, eu tenho a unção de Deus. É só a gente ir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, que fala sobre isso. Que todos nós temos a unção de Deus. O mesmo Espírito que está em mim está em você. O Espírito do Senhor. Todos nós temos aqui. Diga, louvado seja Deus. Mas existe a unção para ministério. A unção para ministério. Que é diferente. Porque a posição é diferente. Que se você é abençoado, isso é muito importante. Que se você for obediente, em amor, a uma autoridade de Deus, Deus vai honrar e muito a sua vida. Como Deus, através da vida do profeta Elias, honrou aquela viúva que não tinha nada. E que do pouco, o pouco se transformou em muito. Aquilo ali não foi a lâmpada de Aladim não, viu? Pastor, eu tenho desconfiança que aquela mulher tinha a lâmpada de Aladim, ela deu aquela esfregadinha lá, e aquele azeite, aquele pouco de farinha se multiplicou. Não. Ali foi a obediência às palavras do homem de Deus. Porque quando o homem de Deus, quando Deus coloca inspiração no seu servo, para a tua felicidade, Ele honra. E aqui Ele tem honrado. Para pensar no consolo que você recebe aqui. Muitas vezes, pastor, eu fui consolado. Muitas vezes, pastor, a paz tomou conta de mim quando adentrei aqui. Situações se resolveram, milagres sobrenaturais na vida de vocês. Todos vocês aqui têm testemunho para contar. Tanto de um lado como do outro, família, vida financeira e principalmente a vida espiritual. Pastor, muda tudo. Da água para o vinho, é uma paz, é uma tranquilidade. Vêm as tormentas, a gente fala, passa caravana, sou mais que vencedor em nome de Jesus. Recebo anjos ministrando, serviço angelical. Você está em uma nova etapa da sua vida, diga graças a Deus. Em uma nova etapa da sua vida, e a melhor, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, para a gente finalizar o tema de hoje. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. E assim diz o Evangelho, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Já que falamos aqui de autoridade, que muitas pessoas desconhecem isso, é contra isso, quer viver a graça conforme a sua carne quer, porque quem não respeita uma autoridade de Deus, quer viver conforme a sua carne quer. É um princípio de Deus que nunca pode ser violado, e muita gente está violando isso, por isso que está sofrendo. E assim diz o Evangelho, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,12. Repito, anote aí.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor e com máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Diga, tenha a mente de Cristo. Tenha bons olhos com a autoridade de Deus. Respeite, porque Ele está aí para a tua felicidade. E a inspiração que Deus coloca na vida dele, Deus vai honrar na tua vida, quando você põe em prática. Veja nele uma autoridade de Deus, que Deus colocou aqui para te fazer feliz. Porque Deus me colocou aqui para te fazer feliz, amém? Paulo está dizendo aqui com esses 2 versos, resumindo, que ninguém pode ir contra, embora tenha pessoas que vá contra. Nós temos que ter respeito, amém? Diga, consideração. Tem pessoas que conhecem as cartas de Paulo, que conhecem o Evangelho, mas que não recebem isso aqui. Não, autoridade comigo não. Não. Para mim não existe pastor. Meu pastor é Jesus. Sim, o seu pastor é Jesus. Mas abaixo desse Deus, Ele delegou homens, Ele deu unção ministerial a esses homens, para apacentar o seu rebanho com sabedoria e inteligência, que é o conhecimento da graça de Deus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vida não cresce, ela não floresce, ela não é feliz. A vida de uma pessoa, se ela perde esse entendimento, essa compreensão da autoridade espiritual. Eu não conheço ninguém que foi contra uma autoridade e é feliz. Eu não conheço ninguém. A gente vê na Bíblia isso. A irmã de Moisés. Era irmã. Mas só foi ela se levantar contra, sofreu. O irmão também. Toda pessoa que se volta contra a autoridade, ela não é feliz. A vida dela anda no natural. E esse natural é todo atrapalhado. Todo atrapalhado. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora sobe, outra hora desce, outra hora sobe. O ânimo da pessoa também é bipolar. Uma hora está bem, outra hora está agitado. Uma hora está alegre, outra hora está cabisbaixo. Uma hora está com a visão para frente, outra hora está negativo. É assim. Porque é alguém que vai contra a autoridade de Deus. Eu nunca vi, eu não conheço uma pessoa que vai contra isso, que não aceita e é feliz. Não existe essa pessoa. Nem na Bíblia existiu e nunca vai existir. Uma autoridade de Deus, ela tem que ser respeitada. Eu recebo essa palavra de hoje sendo luz para muitos que estão perdidos por aí. Em tudo que a gente falou hoje. Perdidos. Que muitos sejam curados. Que a palavra de hoje seja um farol, sabe? Uma luz. Bem forte. Lâmpada para os pés dessa pessoa, como diz a palavra de Deus. Que tem muita gente perdida nesse assunto. Sem viver a prática disso. Pessoas que se encontram tristes. Pessoas que se encontram desprezadas, nos vícios, abandonadas. Que essa palavra de hoje também seja para você, meu irmão, e não só para aqueles que é contra uma autoridade de Deus, mas para aqueles que se encontram tristes, em solidão. Que o evangelho que está sendo ministrado aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus seja luz para a sua vida. Porque você é um amado de Deus. Um escolhido, um eleito, um predestinado. Deus não predestinou o sofrimento para você, não. Disseram que eu nasci para sofrer. Não, você não está predestinado para isso, não. Essa dor não é para a vida inteira. Essa angústia não é para a vida inteira. Levanta a cabeça, declara a vida de Jesus em você. Anula essa doença do seu corpo. Eu não recebo essa enfermidade no meu corpo. Ativa o ministério de anjo na sua vida, abençoado. Você que me ouve agora.
Coloque em prática tudo que eu falei hoje, tudo que foi ministrado aqui. O Evangelho existe para te dar salvação diária, salvação aqui, em o nome de Jesus, e você vai ser bem sucedido. Essa foi a glória de hoje. Amém. E eu declaro todos vocês tendo o melhor dia da sua vida. O melhor dia da sua vida. Anjo ministrando a teu favor. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.